Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho na Live. Hoje o tema a ser proferido é sobre a paciência, a obediência e a resignação. Estou aguardando só o Júnior entrar, ele já vai entrar para darmos início ao nosso Evangelho. Boa noite novamente a todos. Vocês estão bem? Boa noite. Boa noite, Bruno. Tudo bem contigo? Tudo, Júnior, tudo bem. Seja bem-vindo ao Evangelho na Live. Obrigado. Boa noite a todos novamente. Vocês estão escutando bem? Você consegue me ouvir bem, Bruno? Sim, O pessoal eu também consigo. consegue me ouvir Consigo. direitinho? Eu consigo te ouvir bem. Perfeito. Perfeito. Guarda só um instantinho e a gente começa com a nossa prece inicial. Tudo certo. Sejam bem-vindos todos que estão entrando agora. Esse é mais um Evangelho na Live com o tema Paciência, Obediência e Resignação. E como todos sabemos, para dar início ao nosso Evangelho, a gente faz a prece inicial e nesse momento eu vou fazer a prece. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Jesus. Divino Mestre, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, por nos permitirem ter o direito de novamente estarmos aqui e poder aprender sempre um pouco mais. Gratidão pela oportunidade de podermos estar sempre em busca do nosso melhoramento espiritual. Pedimos a Ti, Senhor, que abençoe a todos neste planeta, que os irmãos espirituais possam socorrer todos aqueles que estão desencarnando neste momento mundo afora. Que a Tua paz e o Teu amor estejam sempre presente nos corações de todos e que se faça valer a pena cada segundo que Tu nos proporciona. Que assim seja e graças a Deus. Que assim seja. Após a prece, a gente lê uma mensagenzinha curtinha para dar início. Eu escolhi uma mensagem do livrinho Sementes do Evangelho, Amor, de Francisco Canto Xavier pelo Espírito Emmanuel, que se chama Olhos. Observemos amando, porque apenas o amor puro arrancará por fim as escamas de treva dos nossos olhos, para que os outros não apareçam na bênção de Deus que invariavelmente trazem consigo. Essa mensagenzinha para a gente poder dar início à leitura do nosso Evangelho, que está no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, no item 7, a paciência. Você pode ler, Júnior? Posso sim. Item 7, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflinjais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Sede paciente. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem sei. Compõe-se de mil nadas, que outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos,
nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Texto de Um Espírito Amigo, de 1862. Leio o 8 ou você vai ler, Bruna? Eu leio. Ok. A obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura. Os homens erroneamente confundem ser obedientes e resignados com não possuírem vontade nem sentimentos. A obediência é o uso da razão e a resignação é o uso do coração. Essas duas qualidades, obediência e resignação, são forças muito grandes, pois os homens revoltam-se quando precisam ser pacientes e resignados. O covarde não é uma criatura resignada, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que foram desprezadas pelos materialistas da antiguidade. Ele veio no momento em que a sociedade romana agonizava, destruída pela corrupção. Veio fazer brilharem no seio da humanidade, moralmente enfraquecida, os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é marcada pela soma das virtudes que a devem salvar ou pela soma dos vícios que irão fazer com que ela se perca. A virtude da geração de vocês é a atividade intelectual e o seu vício é a indiferença moral. Eu disse a atividade intelectual, mas deveria ter dito apenas atividade, porque a atividade é a soma dos esforços de todos os homens comuns para atingir um objetivo apenas razoável, mas que comprova a elevação intelectual de uma época. Já a atividade intelectual é exercida pelo homem, que é gênio e que, por possuir uma inteligência bem acima da média, se projeta e descobre sozinho os horizontes, que a multidão somente verá muito tempo depois dele. Submetam-se ao incentivo que viemos trazer ao espírito de vocês. Submetam-se à grande lei do progresso, que é a palavra de ordem dessa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha as portas para o entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, vamos agir contra sua vontade, rebelde, e através do sofrimento iremos controlá-lo e fazer com que ele nos obedeça. Assim, toda resistência orgulhosa, cedo ou tarde, deverá ceder. Bem-aventurados, portanto, aqueles que são mansos, pois receberão com doçura os ensinamentos. Muito bom. Lázaro, Paris, 1863. Bom, Muito reflexivo. sim, a paciência, obediência e resignação. Isso. Posso começar comentando? Sim, Eu acho interessante, né, quando a gente vai trabalhar com esses textos, ou qualquer outro texto espírita, através de lives ou de qualquer outro meio, a gente só relembrar alguns pontos, né, que a doutrina espírita coloca para a gente, para que a compreensão fique mais clara, né? Por exemplo, o Espiritismo nos esclarece, né, que nós somos espíritos, caminhando à perfeição e vivendo neste planeta considerado um mundo de provas e expiação, né, que é um mundo em que o mal ele ainda predomina em relação ao bem. E estamos caminhando para um planeta de regeneração, que é quando o bem ele predomine, né, apesar do mal ainda existir. E aí a gente se pergunta muitas vezes por que nós sofremos, né? De onde vêm as nossas aflições? E o Espiritismo nos esclarece justamente que isso no capítulo 5 do Evangelho,
que essas nossas aflições podem ter causas anteriores, ou seja, causas de outras vidas. Consideramos que nós temos múltiplas existências, né, e reencarnamos aqui com um objetivo, mas na maioria dessas nossas aflições são coisas causadas aqui nessa existência em virtude das nossas imperfeições morais, né? E o Evangelho, no texto da paciência, ele já começa com uma frase que pode até causar um espanto, muitas vezes, para a gente, né? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E aí a gente pode perguntar assim, então, por que a dor é uma bênção? Por que sofrer, aos olhos do Pai ou aos olhos do Espiritismo, é uma coisa boa? E aí o Evangelho vem trazer esse esclarecimento para a gente, que é através desse sofrimento, dessas dores que nós passamos, que nós temos a oportunidade de reparar os nossos erros, né? E tudo que a gente passa, a gente está, na verdade, colhendo o que a gente plantou. Seja em outras vidas, mas principalmente nessa existência, em virtude dessas nossas dificuldades ou imperfeições morais. E aí ele esclarece que essas bênçãos são justamente para que a gente possa encontrar uma harmonia, né, na nossa existência. E aí o que é que o Evangelho ele nos esclarece a respeito de como passar por esses sofrimentos? Inicialmente a prece, né, e a fé mais raciocinada, mas além disso o saber esperar. E aí entra a paciência, aí entra o que o texto coloca para a gente, esse cultivar a paciência, né? E o Cristo faz esse convite para a gente, esse sede pacientes, para que a gente possa entender, esperar, né? E compreender aquilo que o Cristo tem para aquilo que Deus tem para a gente e o propósito de nossa vida. E aí ele lá na frente vai dizer, né? Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são bênçãos muito mais numerosas do que as nossas dores. Ou seja, a paciência vai trazer para a gente essa serenidade da gente olhar ao nosso redor e entender que as bênçãos divinas são muito mais na nossa vida do que os sofrimentos. E relembrando que esses sofrimentos são causados por nós mesmos. Quando a gente vai fazer aquele processo de autoconhecimento, e se a gente for buscar a fundo, né, o que está causando o nosso sofrimento, a gente vai entender o que ele significa. E aí, nessa parte, ele traz para a gente a paciência como sendo este ato de caridade. Não a caridade como às vezes a gente entende no sentido material da coisa, de dar uma esmola ou qualquer coisa, mas no sentido de uma oportunidade, né, de nós perdoarmos aqueles que nos causam sofrimentos, né, daqueles que nos testam a paciência, como a gente costuma dizer. E como o Rosilene está dizendo aqui, justamente tudo faz parte dessa pedagogia de Deus. E aí a gente deve sempre lembrar, né, do Cristo, do exemplo do Cristo, a paciência em pessoa, como às vezes a gente costuma dizer. E no Evangelho ele coloca, né? Ele, do que qualquer um de vós, e nada tinha de se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede, pois, cristãos. Essa palavra resume tudo. E aí a gente, os espíritas, né, os católicos, os evangélicos, ou qualquer doutrina, ou qualquer religião que se denomine cristã, né, tem que se espelhar nesse exemplo do Cristo, de que passou, né, toda a sua dor com paciência, obediência e resignação, que a gente vai falar mais lá na frente. E aí o Evangelho nos esclarece isso, ser cristãos. Né? Se nós nos consideramos cristãos, então nós temos que seguir os passos daquele que veio justamente para nos ensinar. Verdade, concordo com o que você disse. Só que assim, a gente tem há muito tempo a teoria. Só que falta nas pessoas a prática. Entendeu? Isso. Quando se fala em obediência, muita gente tem pavor. Porque parece que ser obediente é algo tenebroso. E aí vem do título, né,
desse tema que a gente está discutindo, paciência. Eu fico analisando, muitas vezes a gente mesmo assim, hoje eu estou sem paciência. Só que paciência é uma construção. A paciência é uma construção através das pessoas que são usadas como instrumento para testar o nosso controle emocional diante das adversidades da vida, né? Mostrar o nosso controle emocional, se ele está equilibrado, se a gente vai ter compreensão sobre aquela situação. A obediência é você estar disposto a seguir certas regras, né? Certas ordens. Você não é obrigado, de fato, assim, no ato, referente à condição que Cristo nos impõe. Mas o nosso processo é chegar à evolução. Então, se você não faz isso de bom grado, então você vai passar pelo processo da dor com toda certeza. Entendeu? Tem uma questão no Livro dos Espíritos, se eu não me engano é 783, que fala da questão da marcha do progresso. Quando você não aceita seguir essa marcha, Deus vai utilizar de meios físicos e morais para fazer com que você dê esse passo para frente, que é o que vem acontecendo com a humanidade hoje em dia. Quando se fala da resignação, ela pode ser comparada ainda com a aceitação, mas a aceitação é diferente de conformismo. A aceitação, no caso, na espiritualidade, na conscientização, na psicologia, geralmente se refere ao fato de você se permitir experienciar aquela situação, né, que é juntado a paciência, a obediência, a resignação, gera esse contexto todinho e, resumindo como você falou, na parte que diz, é um meio da gente evoluir, mas também a gente praticar a caridade no perdoar, porque o perdoar também faz parte da caridade. Isso, perfeito. E aí, né, como você bem falou, a gente vê a obediência nesse sentido de cumprimento das leis divinas, e a gente pode parar para se refletir. O que é obedecer Deus? Né? O que é obedecer Deus? Nós temos essas leis divinas presas, eu costumo às vezes até dizer, impregnadas, né, na nossa consciência. Nós sabemos, na maioria das vezes, quando a gente se permite ouvir, dar ouvidos à nossa consciência, o que é certo e o que é errado. E seguir as leis divinas, ter essa obediência no sentido que o texto fala, como você bem colocou, é justamente fazer todo o bem que a gente puder, né? Acreditar que o amor é a principal forma de transformar o mundo, né? De transformar a realidade que nós temos e de nos transformar. Né? E aí já entra também na resignação, que são justamente, como o Evangelho coloca, esses bons sentimentos que vão alimentar o nosso coração e, principalmente, essa compreensão, né, que a gente vai ter da realidade sem se revoltar. Entender o que é que o momento está trazendo para a gente, né? Tentar buscar as causas de nossas aflições, entender que o que já passou eu não posso mudar mais, né? O que ainda vem é uma construção do que eu estou fazendo agora, ou seja, eu não preciso ainda sofrer por antecedência, trazer coisas que vão acontecer lá na frente que a gente nem sabe se vai acontecer para agora, e a gente deve se importar com o aqui e agora, os nossos atos, as nossas ações. E muita gente acha que a resignação ela está ali relacionada com a questão do aceitar, né? Não é só aceitar. Por exemplo, existem pessoas que sofrem, vamos supor, relacionamentos abusivos. Ah, porque meu fardo é viver este relacionamento, a minha prova é viver esse relacionamento. Então eu vou esperar, né, esse relacionamento terminar, ou essa pessoa morrer, enfim. Eu vou esperar e ver o que é que acontece. Né? A resignação não é isso. Não é só entender e aceitar. É também o buscar fazer a sua... Né? Então, o que é que está ao meu alcance, né, na situação, lembrar que nós somos também regidos pela lei divina e que a gente não está carregando nada que a gente não possa suportar. Né? E outra coisa que eu estava refletindo também era sobre essa questão de acreditar em Deus. E aí eu acho que não é só acreditar em Deus. Se eu perguntar, você acredita em Deus? Você acredita em Deus? Muitos de nós, inclusive eu, vamos dizer, sim, acreditamos em Deus. Mas se eu mudo a pergunta para você confia em Deus? Ou seja, você tem consciência de que tudo que está acontecendo há um propósito?
Você consegue ter sua fé forte o suficiente para confiar na providência divina, para entender que o que você está fazendo é nada mais do que uma dádiva, uma bênção, né? É parte da justiça divina, e sendo bom, justo, né? Sendo Deus bom e justo, ele vai usar o que está ao alcance dele, sejam as situações que nós causamos, né? As que nós provocamos em virtude de nossas más inclinações, sejam as situações que os outros causam, e aí a gente vê, por exemplo, a irresponsabilidade de muitas outras pessoas, que não cabe a nós o julgamento, só para deixar claro, nos servindo de uma oportunidade de aprendizado, aquela pessoa vai arcar com as consequências dela. E uma coisa que eu também acho importante é a gente entender, né, nesse processo de resignação, o que é meu, né, e o que é do outro. Não simplesmente jogar tudo a culpa para o outro, que é fácil para a gente jogar a culpa para alguém, né? Ah, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, enfim. E aí o Evangelho traz esse ensinamento para a gente, né? E de como desenvolver em nós essas virtudes. Justamente essa vivência do Evangelho, essa vivência dos ensinamentos como Jesus Cristo prega. E aí ele vai trazer uma coisa que eu achei bem interessante, que é o seguinte: cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que tem, de salvar ou de perder. E ele diz que a virtude dessa geração é a atividade intelectual, ou seja, nós evoluímos no campo intelectual. Porém, nosso vício está justamente na indiferença moral. E ele continua dizendo: digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e se descobre. Ele ainda diz isso, né? Que nós estamos ainda na atividade moral e não nessa inteligência como um todo. E aí a gente pode se perguntar, por exemplo, em relação a essa pandemia. Como é que a gente está lidando com isso? Né? O quão resignados, o quão pacientes e o quão obedientes nós estamos sendo em relação às leis divinas, em relação a todo esse contexto. Que muitas vezes a gente se revolta, que muitas vezes a gente fica triste, magoado, enfim, com esse tipo de sentimentos. No tédio, vários nadas às vezes para fazer, que na verdade depois a gente vai refletir e vai ver que muitas vezes ou a gente não consegue, ou a gente não procura, e aí a gente lembra até da passagem anterior. E tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que ele cita essa questão da resignação e da paciência, que é a da pergunta 740, que está no capítulo de Lei de Destruição. E ele pergunta: não serão os flagelos? Os flagelos são esses acontecimentos, né? Igualmente, provas morais para o homem, para pôr no abraço com as mais aflitivas necessidades. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem-nos abraços com as mais afetivas necessidades, e aí os Espíritos nos esclarecem. Os flagelos, ou seja, vamos pensar na pandemia, né? A pandemia é essa prova que foi dada aos homens por ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus. E que ele oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, desinteresse e de amor ao próximo. Isso, né, se o egoísmo não domina. Então a gente vê essa como uma oportunidade de pensarmos, de refletirmos o que está ao nosso alcance ser feito. A gente não pode querer salvar o mundo, quando na verdade muitas vezes esse salvar tem que ser o salvar a si próprio, esse autoconhecimento, esse processo de reforma íntima, de tentar melhorar e ver dentro das suas condições, dentro das suas limitações, o que é que pode ser feito nesse contexto, né? Justamente. Deixa eu ver aqui o comentário de Guia Rodrigues. Ela colocou, cadê? Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus, Allan Kardec. Justamente. Isso mesmo que tem no Evangelho e que nos é pedido para se pôr em prática. Boa noite a todos os que entraram recentemente. Né? Eu acredito que é isso mesmo. Só que aí, tipo,
muitas vezes a gente se questiona o porquê do nosso sofrimento. E aí, como você tinha dito logo no início, o nosso sofrimento, ele pode ser causado de vidas passadas, de fatos presentes, já que estamos num planeta de provas e expiações, e a prova sempre nos é dada para ser solucionada, e quando a gente consegue, com êxito, solucionar, a gente dá um passo à frente. Se a gente não aceita essa prova e tenta solucionar, a gente fica estacionado, né? A gente não anda. E aí, de qualquer forma, vai vir algum vento que vai nos forçar a dar esse passo, queira a gente queira ou não, né? Isso. Justamente. Se alguém quiser E complementar, perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade, viu, gente? se a gente não souber, se a gente souber, a gente passa para outra pessoa. Pois E é. aí, Bruno, é importante, uma coisa que eu estou tentando refletir, é que esse não é também um processo simples, né? Então, se você, por exemplo, se você não acredita em espiritismo em vidas passadas, e então foque somente nessa. E aí vá ver, vá tentar analisar. Eu estou passando por essa situação. O que foi que eu posso ter feito, né, que está me causando isso? É o meu egoísmo, né, que me impede de me relacionar? O É a minha orgulho. vaidade? É o meu orgulho? É a minha indiferença? Né? Não quer dizer que a gente não vai conseguir ainda, nesse planeta, isso é uma visão que eu tenho, acertar sempre. Porque, como a gente colocou no começo, nós estamos em um planeta em que, se nós estamos aqui, é porque nós temos débitos. Nós temos débitos e temos que reparar. E a gente tem que se policiar para não fazer novos débitos. Né? O plantio, ele é opcional. A gente escolhe o que a gente planta, mas a colheita ela é obrigatória. E a gente tem que lembrar dessa colheita obrigatória não só para a parte do que é ruim. Ah, eu fiz o mal, vou receber o mal. Não só focar nessa parte. Focar também no que é bom, né? Claro, fazer sem esperar nada em troca, que o universo como um todo, para quem acredita nessa questão de forças, eu sempre costumo falar com termos que outras pessoas usam, porque no meu círculo de convivência nem todo mundo é espírita, nem todo mundo acredita em Deus, então a gente tenta associar, né, os ensinamentos com as palavras daquelas pessoas. E aí a gente pode pensar e perceber que o universo ele vai reajustar para a gente situações que vão nos fazer trabalhar exatamente essas nossas más inclinações. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa impaciente, o que é que vai aparecer para mim? Situações para que eu trabalhe minha paciência. E aí, quando a gente pede nas nossas orações, meu Deus, me dá paciência, Deus não vai mandar um sachêzinho com um pozinho escrito paciência, chegar ali pelos correios, não que os correios demoram, chegar ali pelo Sedex ou por essas empresas e para você diluir na água, beber e dizer, eu sou agora uma pessoa paciente. Ele vai nos dar justamente várias situações para que a gente treine isso. Não só a paciência, mas como qualquer outra virtude. E a gente tem que justamente tentar compreender, fazer a nossa parte, entender que a gente erra, né? Não se culpar, como eu disse, não se apegar muito ao que a gente passou, porque passou, a gente não tem muito o que fazer com o que nós vivemos, temos o que fazer com o que nós estamos vivendo agora, e tentar, a partir de agora, se perguntar, né, o que Deus quer de mim e o que eu tenho plantado. Né? Como eu tenho feito, como eu tenho agido em relação aos meus próximos, o que é que eu estou fazendo, para que a gente possa entender um pouquinho daquilo que a gente passa. E lembrando de não se crucificar, de achar que você é extremamente imperfeito, que não tem. Lembre-se da resignação. Lembre-se de olhar de cima, entender que todos nós estamos aí caminhando para a perfeição. Todos nós. Faz parte do progresso, da lei de progresso. E Deus vai, na sua benevolência, na sua bondade, na sua justiça, vai rearranjar tudo para que a gente progrida. Né? Sim. Ana Azevedo comentou aqui. E mesmo com o conhecimento da doutrina espírita, muitas vezes, devido ao nosso estágio evolutivo, nós nem sempre conseguimos manter a vibe otimista, sem medos e tal. Isso é verdade. Com Até, certeza. até porque as energias do ambiente... Eita, peraí.
Até porque as energias que nos cercam nos influenciam a ter esses momentos de baixa vibracional, de sentimentos, de Isso. pensamentos. E muitas vezes a gente se deixa levar por eles. É aquela coisa, você vai caminhar por essas zonas de desconforto, porque você vai sair da sua zona de conforto. Mas você não pode permitir que essas situações lhe façam ficar preso ali naquele momento. Entendeu? Você tem que Isso. ver ela com um olhar de algo que vai lhe levar para frente. O que é que eu posso aproveitar aqui de bom? Tem isso, isso, aquilo, outro. O que não me serve, deixo lá e sigo adiante. Quando eu estava lendo aqui, que eu tinha até pensado em falar, tu falou por mim. A virtude da geração de vocês é a atividade intelectual e o seu vício é a indiferença moral. A palavra indiferença. Muitas vezes a gente tem os dois lados da moeda, né? O bem e o mal, a luz, a escuridão. E o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Estudando para uma palestra que eu tive que dar, eu descobri isso. E aqui fala da indiferença moral. É muito difícil, eu acho que nem todos, para pensar, será que eu estou sendo indiferente moralmente perante o ambiente que eu estou vivendo? Como estão meus pensamentos diante esses momentos aos quais eu venho vivendo? A gente tem conhecimento sim da doutrina, isso não significa que a gente já tem um lugarzinho garantido lá do outro lado, né? Ou que a gente vá fazer uma estadia lá no nosso lar. Claro, ter conhecimento é aquela questão, a quem é dado muito é cobrado. E o que falta muito em nós é a questão de pôr em prática. Porque na teoria é aquela questão, escutou aqui, saiu daqui, do outro ouvido e pronto, né? A questão é pôr em prática. O que é que eu posso fazer? Por mais simples que seja, aquilo que você puder fazer, a questão do perdão. Não, tá difícil perdoar fulano porque fulano me machucou, me magoou. Mas o que é que eu posso aos poucos começar a trabalhar para que isso seja desconstruído em mim? Entendeu? Porque o perdão é necessário, faz parte também do amor ao próximo, do amor a si, do amor a Deus. Porque o que nos rege é o amor. O amor, ele é o que vai nos capacitar a chegar lá na frente e nos desvencilhar, compreender primeiramente e nos desvencilhar desses sentimentos que muitas vezes nos fazem pecar. Eu uso a palavra pecar no sentido de errar, né? Que a gente possa compreender e seguir adiante. Perfeito, Bruno. Quando a Ana comentou isso, eu lembrei de duas coisas. A primeira é daquela frasezinha simples, mas que toda vez que a gente ouve, eu pelo menos fico como se fosse um tapa, né? É só um lembretezinho, que é o orai e vigiai. E aí a gente vê a prece como nossa aliada. A gente precisa entender, como você falou, que os campos mentais em que a gente está, e aí para quem não conhece muito o Espiritismo, ele fala dessa questão de vibração, né? De que quando você tem um pensamento positivo, está vibrando positivamente, tende a atrair para perto de você pessoas, espíritos com a mesma vibração, o mesmo acontece com o mal. E o orar e vigiar é justamente para que a gente tente não baixar essa nossa vibração. O que, como eu disse, não é uma coisa simples, principalmente no mundo que a gente vive. Eu, por exemplo, eu excluí gente de rede social, eu desativei algumas redes sociais, eu não assisto noticiário, eu evito certos tipos de postagens. Eu estou tentando fazer essa seleção do que eu vejo, do que eu leio, justamente porque quando eu vejo certas coisas, esse meu pensamento ele baixa. E aí é onde a gente dá entrada para pessoas que pensam também negativamente, pessoas ou espíritos, influenciarem a gente. E a gente acaba, muitas vezes, não conseguindo se reerguer. Então, esse orar, essa prece, fazer sempre que a gente puder, e esse vigiar também, de tentar ver em que momento a gente está baixo, né, está nesse pensamento negativo, e tentar se reerguer, seja com a leitura edificante, seja com uma música, com qualquer atividade que lhe faça bem e que faça você pensar positivo. E eu tive um sério problema também, porque eu estava começando a me achar insensível. E aí a gente vai entendendo que não é insensibilidade, é você estar bem,
para poder ajudar os outros dentro das suas condições. Como é que eu vou ajudar alguém se eu não estou bem? A gente dá aquilo que a gente tem. Como é que eu vou dar amor se eu não consigo me amar? Não no sentido egoísta da coisa, mas no sentido de estar bem para conseguir auxiliar. E uma das coisas que eu tenho feito, como eu estou passando a quarentena sozinho, eu vou para frente do espelho e isso é ótimo. Passar a quarentena sozinho tem sido muito bom. Desafiador, mas muito bom. Eu vou para frente do espelho, finjo que sou outra pessoa e começo a brigar comigo. Você pare de pensar isso. Tem gente em situações piores. Deus é bom, justo. Então Deus está trazendo para você uma oportunidade. Veja o que Ele está pedindo de você. Volte, vá fazer uma coisa boa. Vá ler um livro, vá ouvir uma música, vá fazer vários nadas também. A quarentena não é uma competição de produtividade que a gente tem que estar ali fazendo, estudando, lendo. Não, a gente também tem que se permitir deixar nossa mente tranquila. Né? E é uma das maneiras que eu tenho encontrado de me policiar, né, para não deixar esses pensamentos ruins tomarem de conta. Porque aí a gente vai relembrando e revivendo coisas e até mesmo temendo coisas que ainda nem aconteceram. E muitas vezes o medo que a gente sente, ele é bem pior para a gente do que o próprio mal que está acontecendo. Então isso a gente tem que refletir sobre isso. Tem a questão 663 do Livro dos Espíritos, que ele fala dessa questão da prece. Ele diz o seguinte: podem as preces que por vós mesmos fizemos mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhe os cursos? Ou seja, quando a gente ora, quando a gente pede a Deus, isso vai mudar a natureza de nossas provas ou desviar-lhe o curso? E aí os Espíritos trazem uma resposta muito grande, mas eu vou só trazer as primeiras palavras, que ele diz o seguinte: as vossas provas estão na mão de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós bons espíritos, e, dando-vos esta força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas nos parecem. Então a gente vê essa prece como uma oportunidade de trazer para perto de nós anjos da guarda, né? Pessoas que estão ali nos protegendo, amando de Deus. E a gente tem que lembrar sempre, uma coisa que eu sempre converso com meus amigos é que não é castigo divino, porque isso não existe. Sendo Deus bom e justo, ele não ia fazer coisas que trouxessem uma certa desigualdade. Né? Ele é bom e justo. E aí, nessa mesma questão, ele diz lá na frente: ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará, bem o sabes. Demais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ou o sabor de cada um, porquanto que, de vosso ponto de vista mesquinho e da vossa vida efêmera, vos parece um grande mal e quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Então, aquilo que a gente está vendo como mal, como uma coisa que está nos fazendo sofrer, como assim Deus está fazendo isso comigo? Na verdade, Ele está vendo como uma oportunidade de nosso crescimento. E aí vem a prece para nos ajudar de maneira, e a resignação para nos ajudar a passar por essas provas, passar por essas aflições da melhor maneira possível. Você falou uma palavra que me arremeteu a um passado não tão distante de minha vida, que é tipo castigo. Quando eu era criança, eu escutava muitas pessoas dizer assim: não faça isso que Deus castiga. E você ficava com aquele medo, né? Eu não posso fazer isso porque Deus castiga. E aí, com o passar do tempo, me questionando, por conta do espanto da frase, eu percebi que, tipo, Deus não castiga ninguém. Ele é bom e justo. Ele é tão bom e justo que as suas leis nos permitem ter a liberdade de escolha, mas a gente vai ter que sofrer com as consequências de nossas escolhas. Então, no fundo, quem castigava não era Deus, era nós mesmos. E aí, na questão do sofrer, muitas vezes acha que o sofrer é para sofrer. Só que o sofrer, se você for bem ver, ele é um ponto-chave de ensinamento. Ele lhe ensina. Se vocês pararem para perceber o quanto vocês já sofreram na vida, porque cada sofrimento vai pesar de forma independente para cada um,
Mas você vai perceber, tem gente que diz assim, ah, se eu pudesse voltar atrás eu não teria feito nada disso. Só que aí você esquece que se você não tivesse passado por tudo que você passou, hoje você não seria a pessoa que você é, Isso. né? E aí, nessa questão do sofrimento, eu sugiro, inclusive para quem não é espírita, eu estou reforçando isso porque tem alguns amigos meus que estão acompanhando que não são, que leia o capítulo 5, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, o item que fala sobre as causas atuais. Você não precisa nem acreditar em reencarnação, nada. Leia aquele item das causas atuais das aflições, que a gente vai entender muitas das coisas que nos acontecem. Né? E é esse bem sofrer. Não é romantizar o sofrimento, como algumas pessoas Não, dizem, o jamais. espiritismo ele romantiza o sofrimento como se fosse uma coisa boa. Ninguém está dizendo que sofrer você não pode chorar, que você não pode cair. Isso faz parte. Mas o sofrimento com a resignação, com o bom sofrer, é justamente nesse entendimento. Entende? A gente precisa, e se a gente enxergar, tentar buscar as coisas que a gente já passou, a gente vai ver como isso nos impulsionou, como isso ainda nos impulsiona, né, hoje. A gente não consegue entender agora porque a gente busca o imediatismo, o agora, a resolução para agora. Eu estou sofrendo, eu quero resolver isso agora. Mas depois que a gente passa, daqui a 5, 6, 7 anos, a gente vai lembrar e dizer, ainda bem que eu passei por aquilo. Ainda bem que eu fui humilhado por isso. Ainda bem que eu chorei por aquilo. Porque hoje eu aprendi, ou pelo menos deveria, que às vezes a gente passa pelo sofrimento, o sofrimento bate na nossa porta várias vezes, porque a gente ainda continua cometendo as mesmas coisas que nos trazem esse sofrimento, e a gente não percebe, né? Mas a gente vê esse sofrimento mais lá na frente como foi bom, como a gente evoluiu, como a gente cresceu. Tem uma frase de Chico Xavier em relação à paciência que eu recomendo para todo mundo, inclusive para mim, porque inclusive para quem tem dificuldade de beber água, para quem não lembra de beber água, para quem nesse clima de beber água também não está lembrando, é uma frase que eu recomendo, que ele diz o seguinte: quando alguém lhe provocar irritações, pegue um copo de água, beba um pouco e conserve o resto na boca. Não ponha para fora, nem engula. Enquanto durar a tentação de responder, deixe a água banhando a língua. Esta é a água da paz. Ou seja, quando a gente estiver muitas vezes em conflitos, né, quando a gente estiver no nosso seio familiar tendo desavenças, que é o que a gente ouve muito, eu tenho ouvido muitos relatos de pessoas comentando comigo que não aguenta mais a mãe, que está sem paciência com o filho, que, enfim, todas essas questões, está aí uma boa recomendação de Chico Xavier, né? Que a gente possa encher nossa boca de água e tentar relaxar, né? Abstraindo abstraindo a brincadeira, é só a gente tentar não agir pelo impulso, não agir pelo imediatismo, não agir na busca de uma resposta rápida para aquela questão, para aquela briga, para aquele sofrimento. Mas eu simplesmente se silenciar, se possível fazer uma prece, respirar fundo, porque ainda tem aquele outro ditado, quando dois não querem, quando um não quer, dois não brigam, né? Então, são oportunidades aí que nós temos também de treinar essa nossa paciência. Pois é, Ana Azevedo comentou. É saber ter o olhar que busca soluções para sair dos desafios e não se entregar ao sofrimento. Isso mesmo, Ana. Autocontrole. Perfeito. É o autoconhecimento também associado. E é isso. É justamente esse autoconhecimento que vai proporcionar o autocontrole. Porque você entende seus limites. Se eu sei que meu limite, eu já estou chegando no seu limite, e eu estou, por exemplo, em uma convivência, eu busque sair daquela situação. Então, por exemplo, talvez seja até fácil falar de mim nessa questão, porque eu realmente estou passando a quarentena sozinho. Estou longe da minha família não é daqui. Mas vamos pensar em uma situação em que eu estivesse brigando com algum irmão meu, tá? Então, se eu sei que eu estou saindo de mim, que eu estou começando a me alterar, eu não preciso responder na mesma moeda. Eu pego, ou deveria, né? Às vezes a gente não consegue. Saio, né, como o Rui sugeriu, vou fazer outra coisa. Então, tento quebrar aquele clima.
E muitas vezes a gente, com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, a gente quer ficar por cima. Ele me gritou, vai gritar. E aí a gente lembra da lei de tabelião, né? Olho por olho, dente por dente. As coisas não precisam ser assim. As coisas não precisam ser resolvidas de maneira violenta. Violência só vai gerar mais violência. E é por isso que o Cristo nos traz, né, essa lição de paciência, essa lição de resignação, essa lição de obediência. E não se punir diante dos desacertos, entendendo o desenvolvimento dessas virtudes como uma construção diária, um passo por vez, comentou Maria Isabel Dantas. Perfeito. É um processo. Como você falou, muitas vezes a gente quer ser imediatista. Eu quero agora, quero resolver, quero me livrar. Mas aí eu paro para pensar, sabe? Levei 9 meses para nascer. 18 anos para ter autonomia sobre as minhas escolhas, né? Porque quando a gente tem menos de 18, a gente tem que obedecer papai e mamãe. Ainda sabe lá Deus quantos anos levei para reencarnar. Então a gente já vê que o processo não é do dia para a noite. É um processo lento. Entendeu? E aí a gente tem que procurar a paciência, a resignação, procurar visualizar toda a questão. E aí, como o Rui comentou, sair de casa, né? No momento, nessa pandemia, aí é muito difícil sair de casa, né? Mas aí, o que é que a gente faz? Cada um vai para um cômodo da casa e fica lá. Eu vi esse conselho em algum canto, não me lembro onde. Aqui em casa a gente faz isso. Um fica no quarto, um fica no outro fica na sala e outro vai para a cozinha. Entendeu? Cada um no seu cantinho e aí a gente procura manter a paz, o equilíbrio. Porque senão, sai de baixo. Exatamente. E é perfeita essa colocação que ela diz. Travou. Acho que falhou, Deu. voltou. E Foi, perfeita essa falhou. colocação que ela diz, porque é justamente um processo. E a gente tem que começar a olhar também os nossos acertos, que muitas vezes nós estamos ali muito focados em ver o que a gente erra, né? Os nossos vícios, mas vamos olhar as nossas virtudes. Vamos ver que antes eu não conseguia ser paciente com ninguém. Agora eu já consigo ser um pouquinho paciente. Eu não consigo ser paciente a semana toda, mas eu consigo ser paciente pelo menos na segunda. Segunda-feira é o dia que eu vou tirar para treinar a paciência. E aí, pode prestar atenção que vai ser o dia que mais sua paciência vai ser testada. Mas como ela falou, é um processo. A gente não nasce sabendo andar de bicicleta, a gente não nasce sabendo ler e escrever. Quer dizer, tem umas crianças que são muito espertas e aprendem muito rápido, mas a gente tem essa dificuldade ainda. Então, entender que cada dia tem o seu passo, não se culpar, como ela bem colocou, e essa questão do auto-perdão também é extremamente importante para que a gente consiga dar esse passo à frente e, dia após dia, confiando na justiça divina. Né? Não só acreditando, mas confiando na justiça divina. Exatamente. Ela colocou aqui um mantra. Sem pressa e sem pausa. É Desse verdade. jeito. E é Pois é. justamente outra oportunidade da gente treinar a paciência, né? Às vezes a gente quer tudo rápido, né? A gente quer evoluir rapidamente. Agora eu sei um pouquinho de espiritismo, que o que a gente sabe é muito pouco referente a todo o conhecimento que a doutrina traz. Eu sei um pouquinho, eu já sou uma pessoa paciente, eu já sou uma pessoa sem egoísmo, sem vaidade, e não é assim, né? Nada disso. A gente sempre ouve muito, vamos treinar uma por vez, né? Se essa vez, vamos tentar pelo menos a paciência, se a gente não consegue trabalhar muita coisa, né, nossos orgulhos, vaidades, enfim, vamos ver o que é que a gente pode fazer agora? Né? E lembrar e confiar, e eu sempre estou repetindo isso, porque não porque as pessoas precisam ouvir, mas porque eu preciso ouvir. Confiar na justiça divina. Entender que nada é por acaso, que em tudo há uma razão, e que eu não preciso saber essa razão. Eu só preciso esperar. E, principalmente, fazer a minha parte. Né? O orar, o vigiar e o agir diante das situações que são colocadas na nossa frente. Exatamente. A gente tem só mais uns 10 minutinhos para fechar 1 hora. Até o Instagram fechar a nossa conversa. Alguém tem mais Eu, algo a comentar? Alguma pergunta a fazer?
Eu queria só fazer a leitura, caso ninguém tenha alguma colocação, de um poema, um texto de Maria Dolores, se possível. Sim, sim. Deixa eu só ver se alguém comenta alguma coisa. Mas eu acredito que você pode fazer a leitura e qualquer coisa, o comentário a gente faz ao final. Ok. O título é Cantiga da Esperança, né? E eu gostaria de pedir que a gente ouvisse e refletisse sobre o que é colocado. É por Maria Dolores, o médium foi Chico Xavier, e está no livro Ontologia da Espiritualidade. Alma querida, por mais que o mundo te atormente, a fé simples e boa, por mais que te lance gelo na alma crente, na sombra que a traiçoa, alma sincera, escuta, sofre, tolera, aprende, aperfeiçoa. Porque de esfera a esfera ninguém consegue a palma da vitória sem apoio na luta. Espera que a esperança do mundo oculta a maravilha, que em toda parte se revela e brilha para a glória do amor. A noite espera o dia, a flor espera o fruto, o espinho a rosa, o mármore o buril. O próprio solo bruto espera o lavrador, armado de atenção, arado e zelo. O verme espera o sol para aquecê-lo. A fonte amiga que se desentranha do coração de pedra da montanha, enquanto serve, passa e se incorpora aos encargos do rio que devora e espera descansar. Quando chegue escondida a paz da grande vida que há no seio do mar. Seja o que for que venhas a sofrer, abraça um lema regenerador do perdão, do dever. Leva pacientemente o fardo que te leva, entre o rugir do vento e o praquejar da treva, abençoa em caminho. Os açoites das angústias em todo o redemoinho, onde não passas coração, e segue sem parar, amando, restaurando, redimindo. Edificando em suma, não te revoltes contra coisa alguma. Ao vir a tarde mansa, na doce quietação crepuscular, quando a graça do corpo tomba e finda, verás como foi alta, nobre e linda a aventura de esperar. E, enquanto a noite avança, para dar-te as visões de uma alvorada nova, nas asas da esperança, bendirás a amargura, a dor e a prova, agradecendo à terra a bênção de entendê-las. Subirás, subirás para o ninho da luz nas estâncias da paz, que te guarda, que te aguarda tecido em radiações de estrelas. Então compreenderás que além do mais além, no coração da altura, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura, Deus espera também. Lindo poema. E eu queria agradecer a oportunidade, né, o convite da UEDAC, né, por esse convite de estudar, né, de discutirmos aqui um pouquinho do Evangelho, em especial a você, e gostaria de mandar um abraço às pessoas da UEDAC que eu já tive a honra de conhecer, como Isabel, Ana Azevedo, Daniele, né, Juan e outras pessoas. E eu agradeço demais, Bruno, a oportunidade, porque é um estudo em que a gente aprende muito. A gente ouve aquilo que a gente precisa. Eu sempre costumo dizer que as palavras que eu falo são para mim. E caso Sim. elas sirvam para alguém, que possam servir de uma maneira positiva e reflexiva. Eu também ando tomando para mim essa questão de tudo que é dito, eu tomo para mim, né? Aquilo que é benéfico. E nós que agradecemos a você por ter aceito o convite, né? De nessa noite estar podendo compartilhar um pouco daquilo que estudamos e vivenciamos, né? Do nosso dia a dia. E é isso. Gratidão a você e a todos que puderam nos acompanhar nesta noite. E aí, como não surgiu nenhuma pergunta, né? Peraí, deixa eu só ver. Parabéns pela live, Dania Monteiro. Rui disse, auto-perdão é uma boa prática. Gratidão. Gratidão pelas reflexões, Isabel. Nós que agradecemos a presença de vocês, né? Agradecendo a Bruno Júnior por uma noite de aprendizado. Nós que agradecemos a vocês, né, por acompanhar essa live que é feita com muito amor
né, para levar o Evangelho de Jesus a todos, né? Não podemos fazer de forma presencial no momento devido à situação atual, mas graças a Deus temos a tecnologia para nos ajudar nesse momento. Se você quiser fazer a prece, esteja à Posso vontade. fazer. E aí também, explicando para uma pessoa específica que está nos acompanhando, a prece é esse momento de reconexão com o divino, né, em que a gente faz uma oração. E aí aqueles que se sentirem confortáveis, né, para ficarem mais harmonizados, que possam fechar os olhos, que possam sentir um pouquinho a sua respiração, tentar relaxar, e esvaziar da cabeça todas as preocupações que nesse momento nos afligem. Agradeçamos a Deus pela oportunidade de vida, pela oportunidade de aprendizado e peçamos a sua mão sempre nesses momentos que nós estamos vivendo. Mestre Jesus, que o seu amor possa se fazer presente junto com a legião de anjos guardiães, hoje e sempre. Senhor, pedimos também por todas as pessoas que neste momento precisam do seu amor e do seu amparo. Fica conosco, Jesus, nos amparando, nos dando paciência, sabedoria e nos ajudando a sermos cada vez mais resignados. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa semana para todos. Eu acho que eu não estou ouvindo teu áudio. Tá escutando agora? Não consigo ouvir teu áudio. Deixa eu ver se foi... Deixa eu ver. Deve ter sido alguma coisa. Tá escutando? Mas enfim, ainda bem que já foi no final, né? Tá bom? Depois Tá da escutando? prece. Tu consegue me ouvir? Consegue, né? Consigo. Pronto, se tu puder compartilhar para depois eu enviar para uma pessoa que pediu, tá? E aí depois eu baixo. Tá ok? Ok. Gente, muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Obrigado, Bruno, e a todos que fazem a UEDAC. Tchau, tchau. Tchauzinho. Fique com Deus e uma boa semana a todos.